Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papeando com o Pamplona. E hoje eu estou gravando diretamente do Superior Tribunal Militar aqui em Brasília. Eu vim fazer uma palestra aqui em Brasília e aí eu tive a grande oportunidade, a grande sacada de entrevistar com o maior ministro do Brasil. É o ministro José Barroso Filho, ministro do Superior Tribunal Militar, que no alto dos seus 2 metros... 1,96. 1,96 quase, sem sombra de dúvida, é o maior ministro do Brasil. E uma figura raríssima, um grande professor, um grande humanista, um grande jurista. Barroso, que prazer enorme recebê-lo no Papeando com o Pamplona. Olha, é uma alegria muito grande, né? Nós convivemos lá na Bahia e eu aprendi muito com o Rodolfo Pamplona. Essa questão da humanidade, né? De ver o direito de uma maneira mais próxima do cidadão e como encaminhamento para o futuro. Então, eu que lhe agradeço a oportunidade. Olha, é um prazer enorme, é uma honra, é um privilégio. E mais do que isso, vamos bater o papo. E olha só, eu disse, eu estou recebendo no Papeando. É mentira, eu que estou sendo recebido aqui na Justiça Militar da União. Para mim é um prazer conhecer essa estrutura. E é justamente sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Vamos falar sobre justiça militar. Sabe por quê? Porque é um órgão tão especializado, né, que às vezes as pessoas não conhecem suficientemente e tendem às vezes a talvez distorcer a imagem. Por quê? Porque justamente não militam, não conhecem. E aí eu quero falar com quem conhece. O homem que tem lugar e fala para falar com isso. Comandante Barroso, vamos falar, vamos papear. Vamos Papear. Então qual é, aí explicando o pessoal, qual é a origem da justiça militar? Olha, a origem da justiça militar, desde que existem exércitos, né? Desde que nós temos um corpo especial formado por militares, cuja a função primordial é a defesa da sociedade apresentada pelo Estado. Certo. Então, quando se fala em exército, a finalidade primordial é promover segurança. Sim. Eventualmente, né, há um conflito armado, Sim. mas a sensação de segurança, né, questões de ordem interna, de convulsão interna, de grandes catástrofes, o Exército, as Forças Armadas são sempre chamadas. Então, Sim. as Forças Armadas, elas existem basicamente para a garantia do Estado, mais que isso, do Estado democrático de direito. E em toda situação onde há uma atuação das Forças Armadas, há também uma justiça militar? Desde sempre. Se nós temos uma função, né, que é a defesa do Estado, né, e essa defesa do Estado exige um foco muito específico, por isso que nós tratamos com militares. Certo. A atuação do militar é basicamente lastreada em hierarquia e disciplina. Sim. Existe uma ordem a ser cumprida e essa ordem há de ser cumprida. Certo. Então é diferente, o militar não pode... estou cansado, não vou fazer isso. Missão dada é missão cumprida. Então, na eventualidade, né, de um emprego em uma missão militar e houver um desacerto, houver um descumprimento, né, houver algo que desborde a ordem que é esperada, esse conflito tem que ser resolvido de imediato. Porque nós estamos uma operação em andamento, não dá para registrar, para mandar para o juizado, para fazer um processo, tem que ser resolvido no campo, tem que ser resolvido aonde existe o conflito. Perfeito. Por isso, desde que existem os exércitos, para a garantia da sociedade apresentada pelo Estado, Sim. existe, de alguma forma, um órgão da Justiça Militar. Essa é a finalidade básica da justiça militar. Sim. Resolver esse conflito de forma mais célere, pensando justamente nessas peculiaridades que se tem dentro de uma instituição militar, né? E a grande peculiaridade, por vezes hoje está um pouco esquecida, Sim. é a defesa do Estado, Certo. é a defesa da sociedade, né? Em um grau mais elevado, que existe um conflito que exija a Força Armada, são chamadas Exército, Marinha e Aeronáutica, mas a missão principal é a defesa da sociedade, é o conceito de pátria, né? Perfeito. Nós estamos todos nós irmanados em sociedade e quando a sociedade é colocada em risco, nós temos a aventura, nós temos a possibilidade, ainda bem, de nos valermos das Forças Armadas. Perfeito. E no Brasil, seria interessante para a gente compreender, porque muita gente não sabe, como é que se organiza a justiça militar no Brasil? Olha, a justiça militar no Brasil, na verdade, o STM é o tribunal mais antigo do Brasil.
Ele foi criado em 1º de abril de 1808, logo com a chegada da família real. Por quê? Essa necessidade de se manter a ordem, a estabilidade do Estado, né? A Justiça Militar foi caminhando durante o tempo e hoje ela está distribuída em todo o território nacional. Então nós temos circunscrições judiciárias militares e auditorias militares, que são as varas federais, né, da Justiça Militar, mas espalhada por todo o Brasil. Existe a Justiça Militar da União, que essa é um órgão federal, cujo órgão de cúpula é o Superior Tribunal Militar, mas existem também as justiças militares estaduais. Certo. Todo Estado membro tem uma justiça militar estadual. Tá? Os recursos, né, as sentenças, as decisões de um juiz de primeiro grau na justiça militar estadual vai para um tribunal de justiça como qualquer recurso, né, na justiça comum. Essas circunscrições que você falou, elas equivalem ao quê? A comarca, a região? O que é exatamente, para entender? Olha, para se entender, o Brasil todo é dividido em 12 circunscrições judiciais, né? Então nós temos circunscrições onde estão contidos vários estados. Certo. Por exemplo, a 12ª circunscrição judiciária militar, na qual eu fui titular durante alguns anos. Ela é composta por quatro estados, né? Talvez a maior comarca do mundo, que é Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos circunscrições como São Paulo, né, que é a 2ª circunscrição judiciária militar, que é só o estado de São Paulo. Isso é muito balizado pela quantidade de tropas, de unidades militares. Né? Comparando-se com o restante da Justiça Federal, é o equivalente às regiões da Justiça Federal comum ou das regiões do seu trabalho. Isso. Né? E as suas varas que devem estar contidas. Porque esse paralelismo, principalmente para o estudante que não está vendo, ou às vezes para o concurseiro que quer entender especificamente como funciona isso, é importante até para fazer esse paralelismo dentro de uma construção, de um ramo do Poder Judiciário que é diferente. Mas um ramo do Poder Judiciário que existe desde que pensamos em ter exército, que é o tribunal mais antigo do país, que tem toda uma peculiaridade calcada na disciplina, na hierarquia militar. A pergunta que sempre, e principalmente para o cidadão é, isso só existe no Brasil ou existe em outros países também? Olha, a Justiça Militar, enquanto órgão do Poder Judiciário, com todas as suas garantias, é uma característica da Justiça Militar brasileira. Sim. Semelhante nós temos na Espanha. Certo. E também países que utilizam o termo justiça militar são justiças militares vinculadas ao executivo. Então, certo. Eu não reputo como órgãos do Poder Judiciário. Certo. Então, claramente, justiças militares como órgão do Poder Judiciário, eu citei Espanha, mas também existe a Suíça. Sim. Esse padrão de garantia ao cidadão nós temos no Brasil, na Espanha e na Suíça. Que são bons parâmetros. Agora, justiça militar, né, existe no mundo todo, né, de algum tratamento, né, a esse aspecto, a esse assunto militar. Fazendo até uma aproximação da justiça militar com a justiça do trabalho, são como imaginamos as formas de solução de conflitos trabalhistas. Eu digo isso porque, como eu na justiça do trabalho, às vezes as pessoas abrem a boca para falar asneira que só tem o seu trabalho no Brasil. Né? E quando você tem formas de solução jurisdicional trabalhista no mundo todo, com modelos diferenciados. Temos Poder Judiciário Trabalhista na Alemanha com 3 graus de jurisdição com classista, temos uma forma de solução administrativa como na França, temos carreiras específicas em alguns países, outros como parte do Poder Judiciário. Ou seja, na verdade, cada modelo é customizado ou adaptado ao país, à nação que nós estamos tratando. Mas eu queria entender uma coisa, por quê? A justiça militar só julga militar ou civil pode ser julgado pela justiça militar? É justamente isso. Se a justiça militar só julgasse militar pela qualidade militar, seria claramente inconstitucional. Né? A justiça militar, ela existe para garantir, né, a rigidez das Forças Armadas, a rigidez da funcionalidade das Forças Armadas, que
existem para a garantia do Estado democrático de direito. Então, o Brasil, quando buscou, né, a eficiência da sua justiça, optou pela especialização. Então, começou com a justiça militar, depois evoluímos para a justiça comum na área federal, depois foi criada a justiça eleitoral, depois foi criada a justiça trabalhista. Todas elas convivem com seus desenhos, né, no texto constitucional, mas são complementares. Todas abaixo da Constituição, mas garantindo os objetivos constitucionais que é a garantia de uma sociedade democrática e solidária. Eu fiquei curioso, quando é que um civil é julgado pela justiça militar? Justamente quando um civil ou um militar ou qualquer pessoa que viole a funcionalidade das Forças Armadas. Perfeito. Por exemplo, se nós temos um civil, né, que invada um quartel para furtar fuzil, para furtar munição, no mais das vezes é para abastecer o crime organizado. Sim. Afetou a funcionalidade das forças. Perfeito. Então isso é um crime militar. Entendi. Mas, a contrário senso, se nós temos um militar que não esteja em função serviço, militar, né, ele está no shopping, Certo. aí ele entra em discussão com um civil, dá um murro no civil. O que isso tem a ver com a função militar? Nada. Isso é crime comum. Perfeito. Então, a justiça militar, ela não julga militares, ela julga crimes militares. Qual é a grande característica? O bem jurídico ofendido, basicamente, é a funcionalidade das Forças Armadas que garantem o Estado democrático de direito. Para arrematar esse primeiro bloco, eu queria que você desse assim, uma visão panorâmica de quais são as principais matérias de competência da Justiça Militar. Olha, o Brasil, nós temos a Justiça Militar da União, Sim. que a competência é basicamente criminal, e a Justiça Militares dos Estados. Certo. A Justiça Militar dos Estados julga matéria de competência criminal, Sim. mas também ações judiciais que questionem as punições disciplinares. Né? Mas, ao fim e ao cabo, qual é o grande sentido, né, de nós termos uma justiça militar, e o que a diferencia em termos de competência? Né? Primeiro, a especialização do seu objetivo. Nós temos que julgar e de uma forma rápida para garantir a rigidez da tropa. É inconcebível que nós tenhamos o crime dentro da tropa tem uma ação dissolvente. Então não podemos esperar 2, 3, 4 anos para o julgamento de uma causa. Tem que ser julgada rápida. É julgada rápida porque é submetida a um direito material, que é o Código Penal Militar, que bem especifica quais são os bens protegidos. Então, existe um homicídio na justiça comum, no Código Penal, existe um homicídio no Código Penal Militar. Existem, por exemplo, crimes como o uso de drogas, tráfico de drogas. Aí você pensa, poxa, o tráfico de drogas no âmbito civil, não deveríamos nem tratar no âmbito criminal. Eu até concordo, né, com certas ressalvas. Mas imagine um militar que preste serviço armado. Um militar que esteja, né, da aeronáutica, que esteja, por exemplo, numa console de controle de voo. Aquele que está guarnecendo o quartel, portanto armado. Aquele marinheiro que está no timão conduzindo o navio. Ele não pode ter utilizado droga. Porque a ação lesiva, ou potencialmente lesiva, é imensa. Então, o usuário de drogas no âmbito civil, né, dissemina. No âmbito militar, lembra, a omissão a cumprir exige rigidez, exige hierarquia e disciplina. A pessoa não pode estar drogada. Por isso, no âmbito militar, sofre sanção, e sanção severa. No âmbito civil, nem tanto. Por isso, o direito é assim mesmo, é de acordo com as peculiaridades, né, a ambiência da sua aplicação. Olá, ministro, tudo bem? Meu nome é Clécio e eu gostaria de saber qual a diferença do processo na Justiça Militar da União. Clécio, o processo em si, ele tem uma finalidade, ele tem uma base, sobretudo, constitucional e serve para toda e qualquer justiça. Então, no processo, nós temos uma pretensão resistida, né, lembrando Carnelucci,
E nós temos garantias a todos os participantes do processo. O objetivo final é a busca da verdade. Então, no caso concreto, em tese, né, se percebeu uma violação a um bem jurídico tutelado no Código Penal Militar, foi feito um inquérito, esse inquérito foi remetido ao órgão do Ministério Público, que pode oferecer denúncia, pode pedir novas diligências ou até propor o arquivamento. Suponha que ele entenda que há dados suficientes, ofereça a denúncia. Ofereça a denúncia, o processo vai começar, vai se aperfeiçoar, triangulizando a relação processual com a citação do réu. E aí vamos ter a instrução, né? Vamos ouvir as testemunhas, depois vamos ouvir o réu, há uma possibilidade ampla de produção de provas. Se faltar alguma prova, ainda temos diligências que as partes podem pedir. Ao final, o arcabouço probatório formado, há as alegações finais de uma parte ou de outra e vamos ao julgamento. Diferença do processo penal militar para o processo comum? Não. Todos, né, são formas do Estado buscar a verdade. A impressão que tenho é que, na verdade, não há uma diferença ontológica do aspecto processual. O que há é que o bem jurídico tutelado é diferenciado, exato, ou em função das peculiaridades da relação militar. Mas a ideia é que, com as garantias fundamentais do devido processo legal em ambos. E basicamente o quê? Todos os órgãos de justiça estão submetidos à Constituição. Perfeito. A única, talvez, diferença é que nós temos procedimentos especiais no Código de Processo Civil, procedimentos especiais no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal Militar, nós também temos alguns procedimentos especiais, em alguns casos, por exemplo, de deserção, que o rito é mais rápido, é mais célere. Mas procedimentos, processos, qual a finalidade de tudo isso? Que nós tenhamos a busca da verdade com todas as garantias aos atores processuais e isso vai garantir o Estado democrático de direito. Eu gostaria de saber qual é a atuação da defesa e do Ministério Público no processo no âmbito da justiça militar. Felipe, fundamentalmente, a base de tudo está na Constituição. Então, quando nós temos um processo, qual é a finalidade do processo? A apuração de uma questão relevante ao Estado. Podem ser interesses privados, né? Pode ser o interesse estatal de ter a definição de algo que realmente interessa primordialmente ao Estado, então uma relação privada, uma relação de direito público, que vai se resolver no processo. Começa com a decisão em primeiro grau, né? Até lá várias decisões intermediárias, né, podem ser tomadas. Existe na Constituição duplo grau de jurisdição, né? Pode ir a um tribunal, eventualmente, num caso de uniformização de jurisprudência, a um tribunal superior. Se existir uma questão constitucional, eventualmente pode ir ao Supremo. Qual é a atuação da defesa do Ministério Público? Atuações fundamentais, porque todo o processo, né, é baseado nesse diálogo, nessa dialética. Então, se há a acusação tem que se propor a provar. Se há a defesa, ainda bem que há a defesa, porque nem tudo que parece é, né? E o cidadão tem que ter oportunidade de levar suas provas ao judiciário. E a um judiciário independente, que a única preocupação seja fazer valer a verdade e definir de forma realmente, em última instância, se for o caso, né, da formação da coisa julgada material, a relação conflituosa em termos. Então, o judiciário existe para pacificar e o processo é um instrumento de pacificação. Olá, ministro, meu nome é Natália e eu gostaria de saber se existem crimes que só são previstos no Código Penal Militar. Olha, Natália, existem crimes. Crimes que são cometidos ou podem ser cometidos por qualquer cidadão, num escopo mais amplo de proteção, e que será necessária uma atuação tão drástica como é a atuação penal. Existem crimes previstos no Código Penal Militar. Mas qual é a diferença? Passa a ser crime militar quando ofende, né, a funcionalidade das forças. Isso, por exemplo, o militar em missão militar, né, ele pode ser morto. Né? Alguém pode atentar contra o patrimônio militar, contra a honra. Né? Tudo que afetar a funcionalidade das forças, né, é crime militar.
Então, há homicídio no Código Penal Comum? Há homicídio também no Código Penal Militar, sim. Quando é previsto no Código Penal Militar, é um homicídio de um militar em atividade militar. Mas também há crimes que só existem no âmbito militar, como, por exemplo, a deserção. A deserção é um militar na atividade em que ele se ausenta da sua unidade por mais de 8 dias. O que nós esperamos de um militar? Que cumpra a sua função. Então, se ele se ausenta durante mais de 8 dias da sua função militar, isso é grave. Por isso que é um crime militar chamado deserção, mas só existe no Código Penal Militar, dentre outras possibilidades. Só para você situar, né, as peculiaridades e a razão de ser de cada código. Olá, ministro. Meu nome é Maria das Graças. Eu gostaria de saber se é possível um militar estadual ser julgado pela Justiça Militar da União. Olha, o crime, Maria das Graças, o crime militar, ele delimita o quê? Uma ofensa à funcionalidade das Forças Armadas. O civil pode cometer, no mais das vezes é um militar das Forças Federais, mas eventualmente, vamos situar um exemplo que o grupo, né, esteja a pular o muro, a violar, né, uma instituição armada para furtar munição, o exemplo que eu dei antes. Esse grupo pode ser formado por militares das Forças Federais, por um civil, mas também por um policial militar. É indiferente a qualidade, né? O que importa é o grau da lesão, é o bem jurídico que é lesionado. Então, o civil pode cometer crime militar, né, na instância federal. O militar das Forças Federais, um policial militar pode. A única diferença, né, é que nós temos a Justiça Militar Federal, que aí pode julgar qualquer daqueles que violem bens jurídicos descritos no Código Penal Militar, mas existe também a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual só julga policial militar estadual e bombeiro militar estadual. Quando existe um concurso de pessoas no crime, esse processo é cindido, né? O que não ocorre na Justiça Militar da União. Essa é a diferença. Essa diferença não. Esse é o grande sentido de unidade do nosso sistema jurídico. Volto a dizer, o judiciário, a bem cumprir a sua missão, né, a ser eficiente, optou pela especialização. Então, cada ramo, né, à luz da Constituição, trilha esse princípio maior, que é dar a cada um o que é direito, é dar justiça, é pacificar e orientar futuro à sociedade. Perfeito. Eu confesso a você, meu amigo, e aqui o meu grau de intimidade, de amizade com o ministro Barroso me permite chamá-lo pelo nome ou sobrenome e dizer que tivemos hoje aqui uma aula sobre justiça militar. Por quê? Porque é claro que nesses tempos que vivemos, muitas vezes há preconceito decorrente, provavelmente, do desconhecimento do que é a estrutura da justiça militar. Nesse momento, eu acho que nós estamos prestando um grande serviço à sociedade como um todo para conhecer as peculiaridades desse ramo. E que bom que o interlocutor privilegiado para poder nos ensinar sobre isso é o maior ministro do Brasil, o meu querido amigo Barroso, o ministro José Barroso, filho do meu amigão Barrosão. Eu usava essa expressão mesmo, né? Aqui, essa liberdade que a amizade permite e, na verdade, mais do que amigo, eu sou fã desse cara. E aí eu quero dizer que eu quero ter o prazer de encerrar o programa brindando com Vossa Excelência. É o primeiro da minha geração que virou ministro. Então, olha só, ele é o mais chique. Sou juiz de primeiro grau há 23 anos. Ele já é ministro, olha só. Que legal. Que bom tê-lo aqui, meu amigo. Um brinde à vida. Um brinde à vida e que você viva muito. Nossa. E mais do que isso, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, não somente na justiça militar, mas no campo dos direitos humanos, no campo da conscientização das pessoas, mostrando que viver vale a pena. Sem dúvida. Amém. E amigos, olha, se você gostou desse vídeo, depois você dá uma olhada, aí posta nas redes sociais, bota a hashtag lá, Papeando com Barroso, ou bota também, tá papeando sobre justiça militar, e bota também Papeando com Pamplona, que você vai ver este e todos os bastidores dessa gravação. E a gente vai encerrar, infelizmente tem que encerrar, mas sempre trazendo uma
visão poética de temas aqui tratados. A ideia do Papeando é falar de direito de forma profunda, mas leve, sempre trazendo a possibilidade de discutir o tema jurídico com a poesia. Até a próxima.